Previously on Music Listening Club. Nas obras essenciais para se conhecer o trabalho de Beethoven, muito do primeiro e se tornou um dos grandes marcos do segundo período. Tanto é que a gente precisa estudar a sua música dividindo-a em 3 fases distintas. É a sua Cantata sobre a Morte de José II. A sonata para violino e piano número 9 em Lá maior, a famosa Sonata ao Luar. A parte 2 do nosso vídeo de Essencial de Beethoven começa na segunda fase de composição dele. Ela começa efetivamente com a composição e a estreia de sua terceira sinfonia, a chamada Heroica. Beethoven era um grande admirador da Revolução Francesa e de seus ideais, e por causa disso, ele compôs essa obra inspirado e com a intenção de dedicá-la a Napoleão Bonaparte. Só que essa dedicatória nunca chegou até a gente. Segundo reza a lenda, quando Napoleão se declarou imperador, Beethoven se sentiu altamente decepcionado, apagando completamente essa dedicatória do seu manuscrito. Ok, sabe-se lá se isso é realmente verdade ou se é mais uma lenda associada ao personagem, mas que isso é uma bela história, é. Essa segunda fase também marca a gravidade da surdez de Beethoven. Apesar dele já ter notado sinais dessa surdez anteriormente, foi nessa fase que ele começou a relatar para alguns amigos que os zumbidos nos seus ouvidos não passavam, mas que ele nunca poderia admitir isso, uma vez que o seu trabalho dependia da sua audição. Mas, ao invés de se deprimir, ele decidiu que o trabalho seria sua fonte de energia. Tanto é que esse foi o período mais prolífico de sua carreira. Foi nessa época que Beethoven compôs uma série de sonatas e variações para piano, quartetos de cordas, sinfonias, o oratório Cristo no Monte das Oliveiras e sua única ópera, Fidelio, de onde saiu a abertura Leonora. Outra obra importante da segunda fase de Beethoven são seus 3 quartetos Razumovsky. Compostos a pedido do embaixador russo Conde Andrias Razumovsky, essa obra é um conjunto de 3 quartetos de cordas independentes que ampliaram muito a forma como essas obras eram compostas. Ele usou muitos temas russos e escreveu constantes referências do motivo de um movimento de um quarteto para outro movimento de outro quarteto. No final de 1806, ele escreveu o seu único concerto para violino. Esse concerto acabou servindo de referência para muitos compositores que se aventuraram nesse estilo de composição durante o século XIX, como Mendelssohn, Tchaikovsky, Brahms e Sibelius. Entre uma composição e outra, durante os anos de 1806 e 1808, Beethoven trabalhou simultaneamente na composição das sinfonias 4, 5 e 6. Dessas, a quarta foi estreada numa récita privada no ano de 1807 e as outras 2 compuseram o que talvez tenha sido o concerto mais importante da vida de Ludwig. Em 22 de dezembro de 1808, no Teatro An der Wein, em Viena, ele realizou um concerto imenso com mais de 4 horas de duração. Durante esse concerto, essas 2 sinfonias subsequentes foram apresentadas pela primeira vez. A nossa famosíssima Quinta Sinfonia, segundo o próprio Beethoven, representa o destino que bate à porta. Enquanto a sexta transcorre exatamente para o lado oposto. A Pastoral, nome dado por Beethoven à sua Sexta Sinfonia, é muito mais tenra e doce e tenta ser um retrato musical da natureza.
Após esse grande concerto, Beethoven começou a trabalhar no seu último concerto para piano, o Imperador, que levou 2 anos para ficar pronto. O título, que não foi dado por Beethoven, tem muito mais a ver com a grandiosidade da obra do que com o próprio imperador Napoleão Bonaparte, que bombardeou Viena durante o ano de 1809, ano que Beethoven estava começando essa composição, e que, segundo aquela lenda, já representava um desafeto de longa data do compositor. Antes de entrarmos de vez na terceira fase de Beethoven, temos ainda uma outra fase de transição, durante a qual ele compôs mais 2 sinfonias, o piano trio Arquiduque, mais quartetos de cordas, sonatas para piano e diversas outras obras. Dessas todas, cabe ressaltar o segundo movimento de sua 7ª sinfonia, que tem um crescendo orquestral fantástico, construído em cima de variações sobre um mesmo tema e um ostinato rítmico. A surdez, que em 1818 se tornou completa, já vinha se agravando durante todos esses anos. Cada vez mais Beethoven se relegou a um confinamento da sociedade, se comunicando somente através de seus cadernos de conversação. Ainda assim, mesmo com pouca ou nenhuma audição, ele compôs ferozmente, numa dedicação jamais vista, tudo graças à percepção sólida que ele tinha dos instrumentos e às sonoridades que ele estudou durante toda a sua vida. O som já estava na cabeça de Beethoven, e ele não tinha mais a necessidade de ouvir para compor. Durante esses últimos anos, sua terceira fase de compositor, Ludwig escreveu mais tantos quartetos de cordas, peças corais e sonatas para piano. Mas 2 obras se destacam além de todas as outras. A primeira delas, a sua Missa em Ré maior ou Missa Solene, reflete os seus estudos aprofundados sobre grandes mestres do passado, como Bach e Handel, e utiliza técnicas barrocas de composição, como contrapontos vocais e forma fuga, de uma maneira que ele não havia trabalhado até então. A segunda é a sua 9ª sinfonia. É difícil de precisar exatamente quando que Beethoven começou a trabalhar nessa obra, uma vez que fragmentos dela aparecem em composições anteriores desse mestre. O que nós sabemos é que essa foi a primeira sinfonia coral composta no mundo e que seu sucesso foi arrebatador em seu concerto de estreia, no dia 7 de maio de 1824. Outra lenda famosa e recente é que essa obra tenha dado origem ao tempo máximo de gravação dentro de um CD. Segundo essa lenda, o tempo máximo de gravação dessa mídia, que é de 74 minutos, foi baseado na maior gravação já realizada até então dessa 9ª sinfonia, de modo que toda essa gravação coubesse num disco só. Verdade ou não, o que importa é que a Sinfonia Coral de Beethoven continua sendo, até hoje, uma das obras mais imponentes de todo o repertório sinfônico. É do 4º movimento dessa obra que vem o famosíssimo trecho Ode à Alegria, baseado num poema de Friedrich Schiller. Dois programas depois, acho que deu para sacar o tamanho da importância desse compositor. Ainda assim, eu tenho consciência que muita coisa ficou de fora. Então, por favor, comenta aí embaixo que obra eu não citei, o que ficou faltando nessa lista. A playlist do Clube de Ouvir Música no Spotify continua a todo vapor e o link está na descrição do vídeo. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem à vontade e até a próxima.